Aliás, você lê as cartas de Paulo e ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não diz mais bendito o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Abraão, Isaque e Jacó some do vocabulário e entra o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. E nessa primeira parte, como eu mostrei aqui, Paulo vai dizendo, tudo está nele, tá? Está tudo nele. É nele que vocês encontram vida. É nele que vocês encontram a divindade, porque a plena divindade está nele. E é nele que nós somos completos. Sem ele está faltando coisa na nossa vida, falta vida. Nós estamos perdidos sem ele. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade que há nessa terra, porque todo o poder está nele. É nele que nós fomos circuncidados, santificados. A nossa transformação está nele e em nenhum outro lugar. Na nossa comunhão com ele, com a sua palavra. É com ele que nós somos sepultados e é nele que a gente ressuscita para uma nova vida, um novo coração, uma nova cabeça, um novo povo, para um novo mundo, para um novo reino, que tem um outro tipo de ideia na sua vida e vive como se esse novo já tivesse chegado. É nele que vocês são ressuscitados, é dele que recebemos vida. Eu estou repetindo aqui os versos. E dele que recebemos perdão. E o monte de ordenanças que você precisava pagar para se aproximar dele, porque você tinha uma dívida impagável, ele encravou na cruz e disse: acabou. Eu estou pagando tudo para vocês na cruz. A nossa capivara foi pregada na cruz para dizer: está pago, com o sangue do Cordeiro. Porque é dele que parte a vida. Aliás, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo emana dele, tudo subsiste e é sustentado por ele, e tudo retorna em adoração a ele, porque ele é o centro da existência. A existência cósmica, no seu centro tem um trono, e nesse trono tem um cordeiro. Ele é o centro da nossa fé. Nós somos cristãos. Por isso ninguém julgue vocês, porque você cumpre ou não cumpre a tradição. E ninguém se faça árbitro contra você por conta do que você come, do que você bebe, se você guarda o sábado, se você está no templo, se você anda em obediência. Porque teve um tempo que Deus disse: não pode. Por que não pode? Não pode porque não pode. Mas agora na maturidade vocês viram a luz de Cristo. Eu quero ver em vocês um coração transformado. Eu tenho uma premissa na minha pregação: eu não prego comportamento. Eu nunca venho aqui dizendo: você é crente, você pode, você é crente, você não pode. Isso é um problema seu. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Você quer cair na gandaia? Caia. Mas eu posso pegar a secretária? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Você vai dizer como uma criança que você fez porque eu deixei? Cresça. O Espírito habita em você. Aqui na Casa da Rocha pode? Pode. E o que você faz? Eu não faço nada, quem faz é Deus. Eu digo a você o que é o Evangelho, o que é a essência de Cristo em nós, da nossa morte e ressurreição. Se você procura um lugar que vai te dizer: isso não pode, isso não pode, isso não pode, você está com 10 anos de idade, com 30 de conversão, mas ainda não encontrou o Filho de Deus como Senhor da sua vida. Está faltando voltar para Cristo. Levantar a mão e vir na frente e falar: eu quero seguir Jesus. Preciso ser batizado e me tornar um discípulo do Messias. Paulo diz que no verso 16: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra. Tudo isso
tem sido sombras. O corpo é Cristo. Se esse pequeno aparador fosse a cruz de Cristo, Gênesis, queda, período dos reis, período dos profetas, exílio, Império Assírio, Babilônico, Persa, grego, romano, Jesus, cruz. Ele morre. No dia que ele morre se faz trevas em toda a terra. Mas no terceiro dia ele ressuscita. Eu sou a luz do mundo. Quem me conhece jamais andará em trevas. A luz da ressurreição brilhou para a humanidade. E depois da cruz, a luz ilumina o nosso entendimento. Deus Emanuel está entre os homens. Ele virou gente e andou no nosso meio para a gente olhar e dizer: eu preciso morrer para o que eu sou e nascer de novo um pouco mais cada dia, para ser como Ele. Porque Ele é o ser humano que eu não consigo ser e o Deus que eu não conseguia ver. E a luz da ressurreição está nos iluminando a vida. Mas para trás da cruz há uma sombra. Davi não sabia, escreveu salmos maravilhosos e Deus fez milagres através de Davi, no povo, mas ele não sabia da cruz, nem sabia que viria Império Romano. Ele não conheceu o Evangelho, não viu o nascimento da igreja, nem tampouco Moisés. E algumas palavras dos salmos parecem até proféticas, mas não significam que eles de verdade tinham plena consciência do que viria. E nem os profetas que profetizaram sobre Jesus e o Messias. Aliás, eles não sabiam o que era a cruz, isso veio com o Império Romano. Nem tampouco de morte e ressurreição, tumba, pedra que rola. Eles viviam na sombra. Deus estava lá? Claro que sim. Mas era uma sombra. João 2,19. Jesus lhes respondeu: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: o santuário foi edificado em 46 anos. Você quer levantar em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. O templo do Antigo Testamento era uma sombra. Deus habita entre os homens agora. Ele é Emanuel. Aquilo era uma sombra. Existiu, tinha um símbolo, mas era uma sombra. O centro é Cristo. 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Amém. Os reis do Antigo Testamento eram reis, governavam Israel, Deus agia na vida deles, mas eles estavam na sombra. O verdadeiro rei ainda viria, não para um povo, mas para toda a humanidade. Não apenas com uma regência política, mas com poder sobre todo o principado e potestade. Não iria reger através de um congresso, mas nas mentes e nos corações. Eles eram um sinal profético na sombra do que viria. O verdadeiro templo ainda viria, o verdadeiro rei ainda viria. Hebreus 4,14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Os sacerdotes do Antigo Testamento estavam na sombra. Eles eram um símbolo, na sombra da cruz, do que de verdade se manifestaria. O verdadeiro sumo sacerdote, que faz a nossa ligação entre o homem e Deus, estava em Cristo.